Amém? Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, graças a Deus, mais uma vez, com a graça e bondade de Deus aqui, para gravar aqui a lição da Escola Dominical, para estudarmos juntos por este meio de comunicação. Um privilégio, uma alegria para nós, uma honra estarmos servindo no reino de Deus, e nesta tarde a oportunidade que Deus nos dá de falar a lição da Escola Dominical. Nesta tarde nós vamos iniciar a primeira lição do quarto trimestre deste ano, né? É para nós um privilégio muito grande. Nós vamos estudar, meus amados, a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos estudar sobre o livro de Jó. Para nós será riquíssimo, para mim, obreiro, será riquíssimo, porque nós precisamos buscar o conhecimento, né? A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia revela a ele, as Escrituras disse, ele mesmo disse: examinai as Escrituras, porque vós examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então, as Escrituras revelam Jesus e nós buscamos então o conhecimento e vamos conhecendo mais e mais. Para nós uma honra. Então nós vamos neste momento fazer uma oração. Quero agradecer pela vida dos irmãos que humildemente vai estar aí das suas casas estudando conosco neste trimestre. Que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas. Isto será só um pouquinho de tempo, meus irmãos, porque nós cremos que Deus nos dará vitória e nos dará a Escola Bíblica Dominical dentro do templo, da igreja, como nós tínhamos as nossas escolas bíblicas dominicais, uma bênção. Isso é um processo, isso é um trabalhar de Deus. Deus está agindo, trabalhando na terra, e nós temos a oportunidade de ministrar desta forma. Vamos então esforçar, vamos estudar junto em nome de Jesus. Está o diácono Maíta aqui ao meu lado, a irmã Naira, a adolescente Naira nos ajudando, e o diácono Maíta estará ministrando esta palavra, esta lição neste dia, em nome de Jesus. Nós vamos orar e após dar início então esse trimestre, esta escola bíblica dominical. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Eterno, Poderoso Jesus, amado Deus da glória, com muita alegria, meu Pai, que aqui nós estamos, ó Deus, envolvidos, ó Pai, na Tua obra, meu Pai amado, com o propósito de, ó Deus, de nos edificar e trazer edificação, ó Pai, aos nossos irmãos, à Tua igreja. Jesus querido, mas o Senhor sabe, meu Pai, que nós somos pequeninos, ó Pai, nós somos, ó Deus querido, amados, ó Pai querido, muitos pequenos, mas, ó Pai, o coração arde, deseja, queima, meu Pai, de vontade de servir melhor o Senhor. Jesus amado, contempla, Pai, o nosso querer, ó Pai, contempla, Pai, o desejo do nosso coração, e venha alcançar, ó Deus querido, mais e mais irmãos e irmãs, ó Pai, Pai amado, no ensino, Pai querido, que seja uma bênção, meu Pai amado, esta lição, este trimestre, que nós, ó Pai, cresçamos, ó Pai, no conhecimento, cresçamos na graça, sejamos mais e mais edificados, fortalecidos, consolados, orientados, iluminados pela Tua santa e bendita palavra. Jesus querido, amado, nós oramos, ó Pai, pedimos ao Senhor que aonde chegar o ensino, chega a bênção do Senhor, ó Pai, aonde o ensino penetrar, Senhor, penetra, meu Deus, o conhecimento, penetra a sabedoria divina, meu Pai, penetra, meu Deus, o cuidado, meu Deus, a edificação da Tua igreja. Contempla os Teus filhos e derrama bênção
exaltar o Senhor. Jesus, eu te louvo pela vida, meu Pai, dos irmãos. Louvo o Senhor pela vida do diácono Amailton. Que o Senhor venha capacitar mais e mais, usar para a glória e louvor do teu nome. Pai, te apresento, meu Pai, te trabalho neste lugar, ó Deus, que o Senhor nos deu, ó Pai, para falar a tua palavra. Que as bênçãos do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre este lugar, e que façamos tudo orientados pelo Senhor, visão do Senhor, coração do Senhor, ó Pai, querer do Senhor, vontade do Senhor, prevalece em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, lição de número 1. Lição de número 1, o livro de Jó. Glórias a Deus. A lição, ela diz para nós no texto áureo, o texto áureo da nossa lição diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A nossa verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Diz-nos assim a nossa leitura bíblica em classe: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela os homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glórias a Deus. Façamos mais uma oração. Senhor querido e eterno e poderoso Deus, Senhor meu Deus, diante da tua palavra, nós louvamos o teu santo nome e bendizemos o Senhor. Jesus querido, amado, Deus santo, direciona, meu Pai, este trabalho da vitória, meu Pai amado, derrama as bênçãos, ó Pai amado, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Desperta os que dormem, meu Pai, esclarece, meu Pai amado, levanta dentre os mortos, em nome de Jesus. Pai querido, que a tua presença, meu Pai, seja conosco, que o teu Espírito Santo nos guie, meu Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, nos ensina, nos revela o profundo, o oculto, o escondido e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar 3 hinos da nossa harpa cristã e depois passar então para o ensino. A lição sugere o hino 157, mas não conheço este hino. 157. 157. Não conheço o hino 157. Nós não conhecendo, Cristo em breve vem, nós não conhecemos, mas nós vamos adorar o 401.
que fala também da volta de Cristo. O 401, então, no lugar do 157. O hino de número 401 na nossa harpa cristã. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. A nossa lição pede também sugere o 163. O 163. Cristo morreu por mim. O 163. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar então, não conhecemos a letra desse hino. Vamos louvar então o 15, em nome de Jesus. Vamos louvar o hino de número 15, da nossa harpa cristã. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz
Glória a Jesus. O a lição ainda pede, sugere o 289. Vamos ver se conhecemos o 289. Glória a Deus. 289. Glória a Jesus. O hino de número 289. Sob o sangue teu. Não conhecemos este hino, mas conhecemos o 191, que fala do sangue de Jesus. Nós podemos louvar o 191, em nome de outro 192, vamos ver. O 192, vamos adorar o 192, em nome de Jesus. 192, amém? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui Deus Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Então vamos passar para o diácono Amail, que estará ministrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Louvo e exalto o nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de nessa tarde reunidos podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Quero dizer para os irmãos que ainda que não estejamos todos em corpo presente, o nosso compromisso não mudou, pois nós estamos tratando de algo eterno,
nós estamos nos dando com a palavra de Deus e com a alma dos irmãos, que deve ser alimentada e conservada saudáveis ou sãs, para que nós caminhemos até aquele dia glorioso em que nós encontraremos com Cristo e estaremos com Ele para todo sempre. Eu louvo e exalto e agradeço a Deus, agradeço ao pastor Aguinaldo por essa oportunidade que Ele nos concede nessa tarde. Nós que já não falamos a palavra de Deus, não temos estudado a escola bíblica dominical, já por volta aí de uns 7 meses, eu peço aos irmãos que vai tendo paciência aí conosco, devido às nossas limitações, nossas dificuldades, mas eu creio que o Espírito de Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta tarde, e Ele falará conosco. Então nós vamos dar início ao 4º trimestre de 2020. Nós teremos aqui um trimestre que será um trimestre bíblico, onde nós estudaremos o livro de Jó, como nosso pastor já nos disse, será de grande valia para o nosso conhecimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus, e eu creio que seremos edificados. Então, irmãos, nós estudaremos a lição que traz o título: A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então é um ensino glorioso para a nossa vida, para o nosso conhecimento do nosso Deus. E nós temos como o escritor desta lição, o pastor, fugiu aqui o nome do pastor, José Gonçalves. Pastor José Gonçalves, que é o escritor, o comentarista dessa lição gloriosa. Nós estudaremos o livro de Jó, e a tradição judaica tem o livro de Jó como o primeiro ou o mais antigo livro da Bíblia, pois eles têm o entendimento de que foi escrito por Moisés, enquanto este pastoreava as ovelhas do teu sogro Jetro em Midian. Então tem a tradição judaica como escritor Moisés. E alguns chegam até a dizer que por palavras do teu sogro, que era da linhagem, que era parte da família de Jó, e relatou esses fatos acontecidos a Moisés, que foram descritos neste livro. Mas isso nós veremos mais à frente, a respeito de tudo o que será falado aqui com os irmãos. E nós vemos aqui na capa da lição, irmãos, 3 homens olhando com um olhar de lamento para um que está envolto em uma manta. Isso traz à nossa memória aqui o que é descrito no capítulo 2, versículo 12 e 13 de Jó, o momento em que seus amigos chegam e contemplam o seu estado calamitoso. A palavra de Deus diz assim: levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então a capa da lição nos traz essa imagem dos 3 amigos olhando para Jó naquela situação que os irmãos sabem, a Bíblia descreve muito bem, uma situação calamitosa. Nós vamos dar aqui início à nossa lição, a introdução da nossa lição. Diz assim: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Aqui, irmãos, faça necessário ressaltar para os irmãos que o escritor dá ênfase à estrutura literária desse livro, mas nós temos que entender que ele não faz dele um super livro da Bíblia, porque ele é inspirado tanto quanto os outros demais livros da Bíblia, com base aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a Bíblia é
divinamente inspirada e ela é para proveito nosso, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução em justiça. Então, irmãos, isso que é dito aqui pelo escritor na introdução, ele aprecia a formação ou dá ênfase à estrutura literária ao qual é apresentado o livro de Jó. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o conteúdo desse livro de Jó, ele nos apresenta a grandeza de Deus e a fragilidade do homem. E nos mostra, irmãos, que ainda que a circunstância nos prove o contrário, vale a pena permanecer esperando no Senhor. Jó é uma das provas vivas que a esperança em nosso Deus, ela não nos decepciona. Então, nós vemos que em meio a essa calamidade, Jó permaneceu convicto que Deus traria a resposta, que Deus traria a solução e que Deus traria o socorro. Então, nós vemos que no desfecho desse livro, cumpriu-se segundo a vontade de Deus, porque Jó permaneceu numa posição que agradava a Deus, numa posição de convicção e fé e fidelidade, conhecendo o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória Amém, a Deus. irmãos? Amém. Eu não falei aqui com os irmãos, mas se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos têm liberdade. Está aqui o pastor Aguinaldo, os irmãos podem fazer uma pergunta diretamente a ele, através do seu contato, que a resposta será dada aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entraremos aqui no tópico 1, irmãos, que fala a respeito da autoria, local e data do livro de Jó. O nosso ponto 1 diz assim: o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma coxa de retalhos. Afirma ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, irmãos, aqui é dito pelo escritor da lição que a Bíblia não revela quem é o autor. Essa nossa Bíblia de estudo pentecostal, ela traz para nós que o autor desse livro é desconhecido, e aqui ele traz para nós uma série de autores possíveis para esse livro. Dizem que é Moisés, eu já tive a dizer para os irmãos, que recebeu essas informações a partir do seu sogro, que faria parte da família de Jó. Outros dizem que foi Eliú, que é o único dos amigos que vão ter com Jó, na qual o livro de Jó descreve a genealogia. Outros dizem que é Salomão, devido à forma em que é estruturada a escrita, é uma estrutura e o estilo em que o livro é escrito, porque é escrito em forma de poesia, é algo que era fruto de uma grande sabedoria. Então, alguns dizem que foi Salomão, outros dizem que foi Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. E outros dizem que foi o próprio Jó, que escreveu parte do livro, e outra pessoa fez o complemento, ali onde conta o final, o desfecho e a morte de Jó. E outros irmãos dizem que o escritor não assinou essa obra maravilhosa porque ele não era uma pessoa importante ou não era uma pessoa conhecida. Mas certo é que a lição deixa claro para nós, e nós cremos e entendemos que Deus inspirou esta pessoa e ele redigiu uma obra extraordinária que tem abençoado a vida dos cristãos
a vida dos que servem e creem em Deus de longa data, desde os tempos passados até o tempo presente, e nós cremos que abençoará vidas de pessoas até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui o autor do livro de Jó não muda, de fato, o que é descrito, o ensino, a grandeza que o livro de Jó tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto de número 2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Nesse contexto da pessoa histórica de Jó, há quem afirme, irmãos estudiosos que afirmem, que esse livro de Jó não passa de um mito. Ou seja, o que é um mito? Algo que não é ou não contém uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura. Então nós vemos que a pessoa que dá uma definição para uma obra extraordinária como essa, ele não crê verdadeiramente em Deus e ele não tem a palavra de Deus como uma palavra viva, uma palavra inerrante, uma palavra eficaz, uma palavra inspirada pelo próprio Deus. Então nós vemos, irmãos, que há até mesmo segmentos cristãos que têm o livro de Jó como uma ficção religiosa, como uma poesia bem escrita, algo bem estruturado e bem detalhado, mas que de fato não passa de uma história bem contada. Mas a Bíblia deixa claro para nós que Jó foi uma pessoa real e que a história que contém esse livro é verídica, é algo que verdadeiramente aconteceu. Então nós lemos aqui Ezequiel no capítulo 14, no versículo 14, que diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E nós vemos nesse contexto em que está inserido esse versículo 14, irmãos, que ele trata da justiça dos castigos de Deus. E aqui, no versículo 14, trata-se da justiça pessoal. A tradição judaica tem esses 3 homens como os 3 homens mais justos de Israel, ou como os 3 judeus, pode assim dizer, ou da linhagem dos judeus mais justos que houve na terra em todo o tempo. Então nós vemos que Jó, ele integra esse trio de homens justos. Então aqui fala da justiça do homem. Então, se Deus trouxer o juízo sobre um lugar, a minha justiça não pode livrar aqueles que não andam segundo a retidão que Deus requer do seu povo. Por quê? Naquele tempo viria a justiça divina sobre o Israel. E o povo judeu, sendo filho de Abraão, eles criam que pela justiça de Abraão, eles seriam livres do juízo de Deus. Mas aqui Ezequiel afirma que nem que se estivessem na cidade, esses 3 que são considerados homens mais justos, eles livrariam a nação pelas suas próprias justiças, mas livrariam apenas as suas próprias almas, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E no contexto de Tiago, no capítulo 5, irmãos, nós vemos aqui que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui, irmãos, dá-se ênfase à palavra, o termo grego que é traduzido por paciência, que ele também pode ser traduzido, irmãos, como perseverança e resistência. Então, dá-se ênfase na paciência de Jó, na sua perseverança e na sua resistência, sem perder a fé em meio à calamidade. E nós vemos
que Deus, então, revelou-se a Jó através da sua graça em meio a todas essas aflições. E Jó foi sustentado e recebeu, ou teve o privilégio de experimentar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui atesta para nós, ou testifica para nós, irmãos, que Jó foi uma pessoa real, ou seja, uma pessoa histórica que verdadeiramente existiu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O nosso ponto 3, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó no capítulo 1 e no versículo 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então, irmãos, nós temos aqui algo que para nós já é bem explicado, o que deixa para nós em ênfase aqui, Jó não era um judeu, pois o relato em que eles estudam e tem por referência como a terra de Uz não faz parte de Jerusalém ou de Israel. Então Jó era um homem não judeu que temia a Deus. Então Jó era um árabe, não judeu. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz para nós que a terra de Uz veio a ser território de Edom, localizado a sudoeste do Mar Morto ou ao norte da Arábia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse é um ponto que para nós ele é bem explicado, onde traz para nós o local onde situava a terra de Uz, a terra de Jó, a terra em que se desenrolou esta história, esses fatos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O nosso ponto 4, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Jó 1, 5, capítulo 1, versículo 5, onde Jó sacrificava pelos pecados dos seus filhos. Então nós vemos que Jó fazia esse papel de sacerdote em seu lar. Ele era o sacerdote do seu lar. Isso que era fato da época patriarcal, da época de Abraão, da época de Isaque, da época de Jacó. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica que está traduzida como uma peça de dinheiro só apareceu em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e em outra em Josué. Então, irmãos, aqui estão fatos que comprovam, alguns fatos que comprovam que Jó viveu na época patriarcal. Então, esse é o entendimento que se tem. E eu quero aqui trazer para os irmãos o porquê de que algo mais que fala a respeito disso, de que ele viveu nessa época. Por quê? Segundo os estudiosos, o livro de Jó não faz menção em nenhum dos seus versículos, em nenhuma das suas palavras, da lei mosaica. Então, o livro de Jó foi escrito antes da promulgação da lei, ou antes da lei ser dada a Israel através de Moisés. Então, nós vemos que há preceitos que foram promulgados na lei, no qual, no tempo de Jó, eram feitos de maneira diferente. Por exemplo, a possessão ou a herança para as mulheres, para as filhas herdarem juntamente com os filhos. Está descrito no capítulo 42, no versículo 15 de Jó, lá diz assim: e em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Pela lei dada a Israel por intermédio de Moisés, a Bíblia fala para nós, lá em Números, no capítulo 27, no versículo 8, que só haveria de dar herança às filhas caso não houvessem irmãos. Então lá descreve dessa forma: e falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então nós vemos
que isso, de fato, atesta que Jó viveu nesse período patriarcal, ou seja, no período patriarcal ou anterior a esse período. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo aqui a oportunidade, pastor, se o senhor tiver algum complemento. Não, o Senhor esteja à vontade. Pode continuar aí, tá a bênção. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tópico 2, irmãos. Estrutura literária do livro de Jó. Aqui traz para nós algo que não é de fácil entendimento e não é fácil de ser explicado para os irmãos, mas eu creio que Deus nos dará graça e nós sairemos daqui, irmãos, percebendo um pouco mais acerca da forma que foi descrita, que foi organizada e das figuras de linguagem que contém o livro de Jó e para a nossa melhor compreensão no momento em que nós formos ler o livro. O ponto 1 diz assim: prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Já disse aos irmãos que isso não faz dele nem mais excelente ou superior e nem menos excelente e superior do que os demais livros da Bíblia. E eu quero dizer para os irmãos que nesse contexto em que o leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta, nós sabemos que nem todos nós temos a capacidade intelectual ou literária de divulgar determinadas formas de escrita ou determinadas estruturas literárias, mas isso não nos impede de que leiamos a Bíblia, de que clamemos pelo Espírito Santo e Ele nos revelará a mensagem que verdadeiramente Deus traz no livro ou na Bíblia para o nosso coração e para a nossa alma. Então, irmãos, não é porque nós não saibamos em que estrutura literária foi descrito aquele livro que nós não devemos lê-lo. Nós devemos ler e clamar para que o Espírito Santo revele a nós o que é necessário para a nossa vida através daquele livro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no segundo capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Então, irmãos, o que é isso tudo? O que é prosa, poesia, epílogo, prólogo? A lição dos alunos trazem o significado de algumas dessas palavras. Eu trouxe aqui para os irmãos. A prosa é um discurso direto, texto organizado em parágrafos. E a poesia, irmãos, é uma composição literária em verso. Então, há quem afirme que o escritor, o autor desse livro de Jó era um mestre da palavra. Era um homem dotado de poder e de criatividade barroca e possuidor de uma elevada cultura. Isso, irmãos, são o que dizem os estudiosos. Mas nós sabemos e cremos que esse autor que escreveu essa excelentíssima obra, em que chama a atenção pela sua estrutura literária, ele foi inspirado, irmãos, pelo autor por excelência. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, inspirou-o para que escrevesse essa obra tão gloriosa. Então, o resultado não poderia ser diferente. Algo maravilhoso para a nossa vida, para o nosso ensinamento. E aqui traz para nós, assim, o prólogo, primeira parte do texto, o epílogo, o desfecho de um texto ao final. A prosa é o discurso direto e a poesia é um composto por versos. Então nós vamos ver aqui melhor essa parte na organização do texto, na organização do livro.
no ponto 2, que diz assim, organização. No texto em poesia, aqui fala para nós só do texto em poesia, mas nós sabemos, e aqui traz para nós que o princípio, ou o prólogo, está em prosa, então nós sabemos que é um texto, um discurso direto, um texto organizado em parágrafo. Aqui fala da organização no texto em poesia. Então, no texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, ou seja, um discurso feito por uma pessoa, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo, jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, irmãos, aqui nessa organização, aqui no início eu já disse para os irmãos que é o prólogo, que é a primeira parte do texto, é feito por Jó. Ele fala ali da primeira parte e depois inicia-se a poesia. Então nós vemos a forma que está escrito. No capítulo 3, Jó lamenta o dia do seu nascimento. A partir do capítulo 4, responde Elifaz. Então Elifaz responde Jó, Jó replica, responde Bildade, Jó replica, responde Zofar. Então, irmãos, essa poesia, ela mantém-se até o capítulo 31. Então, são 3 ciclos de diálogo entre os 4. Um fala, Jó replica, outro responde, Jó replica, outro responde, Jó replica. E nós vemos aqui no capítulo 32, ou dos capítulos 32 ao 37, dá-se os 4 discursos de Eliú. E dos capítulos 38 ao 41, dá-se a resposta e a revelação do próprio Deus a Jó. Então, irmãos, essa é a organização do texto em poesia. Então, tem o prólogo, tem a poesia e tem o epílogo. E nós vemos que no todo, irmãos, aprendemos que muitas são as aflições dos justos. Nós aprendemos através do todo deste livro, mas que o Senhor nos livra de todas essas aflições. Então nós aprendemos, irmãos, que toda prova de nossa fé, ela redundará, ela trará ou converterá em louvor, em honra e em glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então o livro de Jó, na sua organização, é isso, e ele traz para nós esse ensinamento glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Chama-nos a atenção, irmão Maio, que aí na prosa, logo no prólogo, Deus permite Satanás tocar em Jó, né, daquela maneira, trazer, na verdade, uma desgraça sobre a vida de Jó. Jó foi golpeado pela desgraça, né? Mas põe a gente a pensar que, enquanto isso tudo vai acontecendo, entra aí no texto da poesia, conhecido como o texto em poesia, Jó vai conversando com seus amigos e a Bíblia diz que Deus fica em silêncio, né? Deus não fala nada. Então, há momentos momentos que um servo de Deus passa servindo a Deus, por vezes ele é provado e acontece isso, Deus dá um silêncio também. Mas não quer dizer que Deus não está com a pessoa, com o crente, não quer dizer que Deus não estava com Jó. Deus estava contemplando tudo e estava até vendo e contemplando até onde Jó poderia ir, porque Deus sabia até onde Jó poderia ir nesse sofrimento. E assim Deus permite, prova a nossa fé,
A nossa fé é provada como ouro no fogo, né? A nossa fé é provada, Deus nos prova, né? Mas Deus sabe até onde nós podemos ir. E pode ser que dentro dessa aprovação, Deus fique em silêncio também. Mas todavia nós devemos confiar, esperar, descansar, por mais difíceis que sejam os momentos, né? Nós devemos descansar. Não, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle, Ele está contemplando tudo, Ele vê tudo, né? Eu ponho nele a minha confiança e pronto. Né? Então, Jó rasgou as suas vestes e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Deus tomou, bendito seja Deus. E Jó continuou. E aí seus amigos acusam Jó, mas Jó permanece convicto. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe e recompensa o nosso pastor por esse grande ensinamento que ele nos traz como complemento aqui da lição. Então nós vemos, irmãos, que não bastou só a aflição, e Jó também teve acusadores. Por muitas das vezes, o mundo aí fora diz que nós só temos amigo na bonança, mas Jó ainda teve amigo em meio à sua calamidade. Teve aqueles que foram consolá-lo, mas passaram um dia consoladores a acusadores. Mas Deus, em silêncio, Ele via e ouvia todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso ponto 3 diz assim, irmãos: abundância de figuras de linguagens. E o que são figuras de linguagem, irmãos? As figuras de linguagens, elas são estratégias aplicadas ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte ou do leitor. Então nós vemos que há uma abundância de riquíssimas figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas, ou seja, algo que produz um sentido figurado. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Jó 7,6 usa o vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há recursos estilísticos de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. O paralelismo é o que, irmãos? É a semelhança ou correspondência entre duas coisas. Então é um livro riquíssimo em figuras de linguagem, ou abundante em figuras de linguagem, no qual são difíceis de ser explicadas, e aqui traz para nós de uma forma mais ou menos clara. É aqui onde trazem para nós essas referências bíblicas, está falando da brevidade da vida e também da fragilidade do homem. Então Jó expressa essas metáforas, como isso, ou seja, como uma forma de apresentar a brevidade da vida e também a fragilidade do homem. A nossa lição traz aqui um quadro que é para ser apresentado para os irmãos, onde trazem a divisão do livro e traz assim um determinado título: o prólogo, a crise, do capítulo 1, dos versículos 1, e do capítulo 2, o versículo 13. O diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar. A busca de resposta humanista vai do capítulo 3, a partir do versículo 1, ao capítulo 31, até o versículo 40. Discurso de Eliú, o começo do entendimento, dos capítulos 32, a partir do versículo 1, até o capítulo 37, no versículo 24. O Senhor responde a Jó diretamente, capítulo 38, a partir do versículo 1, ao capítulo 42, até o versículo 6. O epílogo, ou seja, o desfecho da prova, o capítulo 42,
a partir do versículo 7, ou seja, do versículo 7 ao versículo 17. Então aqui traz a divisão, ou um quadro que é sugerido para que apresente o esquema do livro para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pastor? Amém. Se tiver aí mais algum complemento, Amém. pastor, está à vontade. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tópico 13, irmãos, natureza e mensagem do livro de Jó. O nosso ponto 1, por que os justos sofrem? Ou por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, irmãos, nós vemos aqui nós temos uma pergunta nesse ponto 1. Por que os justos sofrem? Essa nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz como título desse livro, o tema do livro de Jó, justamente essa pergunta. E nós vemos ao longo de todo o livro essa pergunta sendo respondida. Nós vemos que Deus permitiu Satanás que tocasse em Jó, o pastor nos disse, como uma prova da autenticidade, da fé de Jó. E nós vemos que em meio todo o sofrimento e toda a aflição, a graça de Deus ela triunfa sobre todo esse sofrimento e toda essa aflição. Por quê? Porque Jó permaneceu fiel, Jó permaneceu firme, Jó permaneceu convicto de que o Deus que ele servia entraria na sua causa e revelaria a ele o porquê de toda aquela situação. Já disse para os irmãos que levantou-se 3 homens e foi ter com Jó, e por último aparece um quarto homem, onde em vez de consolarem, estavam acusando Jó. Então, nem com esses acusadores, a fé de Jó foi abalada. Ele manteve-se convicto e ele manteve-se fiel ao Deus que ele servia. Então, irmãos, nós vemos que o livro de Jó, ele nos mostra que Deus permite que o justo sofra. Então, o justo sofre pela permissão de Deus. Mas isso, irmãos, não causa nenhum problema para a infinita bondade e para a justiça de Deus. Então é permissão de Deus, por vezes, o sofrimento na vida do justo. E aqui tem algo que nos traz a diferença, que nos traz assim, irmãos, nos chama a atenção, né, a respeito desse tema que nós temos estudado aqui, que fala a respeito do porquê que os justos sofrem. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. E esse dilema humano, irmãos, tem trazido, ou tem se levantado através dele, várias linhas de pensamento, vários conceitos teológicos. Nós vemos que já se levantou o gnosticismo com base nessa aflição que Deus permite Satanás colocar sobre a vida de Jó, onde eles têm em mente um Deus bom e um Deus mau, ou seja, um Deus que cuida, mas um Deus que aflige. Então, é algo que saiu desse pensamento, dessa busca dos teólogos, dessa procura de explicação. Nós temos aí a teologia da confissão positiva, que o justo não pode padecer nenhuma necessidade, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela em qualquer área da sua vida. Nós temos aí a teologia da prosperidade, que prega que se você é filho do rei,
você é príncipe, não pode padecer necessidades, principalmente financeira. Então, irmãos, nós vemos que por busca de explicações desse dilema que Jó sofreu, levantou-se aí muitas linhas de pensamento que têm levado uma mensagem contrária daquela que é a verdadeira mensagem que o livro de Jó traz aos nossos corações. Ele traz para nós uma mensagem, irmãos, de que Deus é um Deus soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Lá em João, no capítulo 16 e no versículo 33, nós vemos que Jesus diz assim aos seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós vemos, irmãos, na Bíblia, pela Bíblia, nesse contexto do capítulo 16, Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos. E Jesus traz para eles todo esse discurso não com a intenção de provocar a ansiedade dos seus discípulos, mas para quê? Para que os seus discípulos tenham paz. Tenham paz em quê? Tenham paz em Cristo. Porque só em Cristo o homem pode ter paz. Então, se eles permanecessem em Cristo, eles continuariam a ter paz. Então, Jesus disse nessa parte A: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Se eles permanecessem em Cristo, a paz de Cristo estaria neles. E nós vemos na parte B desse versículo que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus apresenta para eles que o mundo é o nosso inimigo, ou era o inimigo deles e é o nosso inimigo. E o mundo pode causar em nós dores, sofrimentos e aflições, mas Jesus chama a atenção deles para eles terem bom ânimo, para eles terem uma boa disposição. O que Cristo nos mostra aqui é o que, irmãos? Aqui a fonte da nossa boa disposição, ela não deve ser e nem estar nas circunstâncias que nos rodeiam. Ela deve estar em Cristo. Por quê? Porque Cristo venceu. Ou seja, então a nossa disposição não deve estar nas circunstâncias favoráveis a nós. Ela deve estar na vitória de Cristo, porque Ele venceu o mundo. E em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Ele nos concede a vitória dia após dia, se permanecermos firmes e fiéis na sua presença, independente da circunstância que está ao nosso redor, independente daquilo que nos cerca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos por que os justos sofrem. Os justos sofrem por quê? Porque Deus permite. Deus prova a nossa fé. O pastor já nos disse que ela é provada como ouro no fogo. Então, aqui nós temos uma breve resposta, o porquê do sofrimento de Jó. Deus pôs em prova a autenticidade da sua fé. E a graça de Deus, ela sobressaiu, ou seja, ela superabundou sobre toda aquela aflição, sobre toda aquela calamidade que chegou sobre a vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, pode. Pois é, meu irmão, né? É muito maravilhoso, né, a palavra de Deus, este texto, porque parece que a graça de Deus não estava lá, mas estava. Verdade. Jó fez tudo pela graça, porque é pela graça, né, que o homem desenvolve tamanha obra e o nome de Deus é honrado. Como a palavra nos disse ontem, que por vezes Deus corta o ramo, mas Ele corta o ramo, né, a vara, com o propósito de dar muito fruto, e aqueles frutos venham glorificar a Deus, né? Mas aqui no texto, Jó sofre golpes, mas nem até do próprio Deus, permitido por Deus. Satanás golpeia Jó, né? Mas Jó permanece firme, e Jó vai dar muitos frutos, e o nome do Senhor vai ser grandissimamente glorificado, e toda a terra, quando os homens lêem a história de Jó, todo crente que lê o livro de Jó se maravilha, né,
dessa aprovação, mas tudo Deus fez para que o nome de Deus fosse glorificado, né? E foi glorificado grandissimamente na vida de Jó. Nós vemos, irmão Maída, que Deus permite o sofrimento aos seus servos e através do sofrimento Deus faz-nos crescer, né? Faz-nos crescer. Deus permite o sofrimento com propósito. Nós vimos quando Deus chama o apóstolo Paulo, Deus fala para Ananias: vai lá na rua chamada direita, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os quantos invocam o teu nome. Aí o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo vai ser o personagem que ficou biblicamente o maior missionário que pisou sobre esta terra. Paulo, a não ser Jesus Cristo, o maior missionário que pisou na terra, uma personagem grandíssima na Bíblia, mas Deus falou: mas ele vai padecer muito, ele vai sofrer muito. E eu vejo a Bíblia dizendo em 2 Timóteo, capítulo 4, a palavra do Senhor diz para nós, em Timóteo capítulo 4, Paulo na prisão, ele prevê sua morte, e ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Então, Paulo sofreu muito no seu ministério, e no final ainda está sofrendo, mas Paulo, crendo, não haverá recompensa disso tudo, e eu estou crendo que a minha coroa, a coroa da justiça, ela me está reservada, o Senhor me dará ela, Então, os servos do Senhor, possivelmente, principalmente os grandes homens de Deus, que Deus levanta sobre a terra, os grandes instrumentos de Deus, eles poderão sim sofrer, ser afligidos, passar por grandes tribulações, mas a graça basta, Como Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. Se houver a graça de Deus, mesmo que oculta, não parece, porque no caso de Jó, não, quem olha parece que não vê a graça, mas a graça de Deus estava, e Deus via até quando ele aguentava aquele sofrimento, e depois do sofrimento, depois de uma grande provação, há uma grande vitória, E Deus então se manifesta no desfecho da prova, dando tudo Jó em dobro, Então, nos momentos difíceis, adoramos e servimos a Deus com alegria, mesmo que o inferno nos acusa, Satanás nos acusa, e mesmo que os homens nos acusem, quem sabe até mesmo quem está caminhando nesta jornada, neste caminho, poderá por fraqueza nos acusar, mas nós continuamos convictos: Deus está no comando, Deus permitiu, Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado e engrandecido. Então, os irmãos, fica com esse complemento que o pastor deu aqui, complemento glorioso, um grande ensinamento para nós, e nós vamos seguir para o ponto 2, irmãos. Existe bondade desinteressada? Nós sabemos que a maior bondade desinteressada é o amor com que Deus nos amou, ou seja, o amor ágape, o amor desinteressado, ou aquele que não espera algo em troca, ou seja, algo
Te dou isso em troca daquilo. Por quê? Porque Deus espera de nós algo. A Bíblia fala para nós que o desejo dele é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Mas Deus não me ama mais porque eu hoje, por bondade e misericórdia, estou na presença dele, do que aquele que ignorantemente anda lá fora, ainda longe dos caminhos do Senhor. O amor que é dispensado sobre a minha vida é o mesmo que é dispensado sobre a vida dele. Então esta é a bondade desinteressada, a bondade de Deus para com o homem, independente da situação que ele tenha, ou que ele esteja vivido. Mas para nós, para o homem, principalmente para o homem natural, ele não vê possibilidade de haver uma bondade desinteressada. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha, ou seja, eu sirvo a Deus se houver alguma recompensa, se Deus me der algo em troca. Nós sabemos que a própria Bíblia testifica a nós que Ele nos dará ou nos recompensará 100 vezes mais, né? Então há verdadeiramente recompensa para aquele que de todo o coração servir a Deus. E tem, vamos mais. Sim. E é preciso pensar aqui que tudo que nós temos vem de Deus. Deus dá e Deus pode tomar quando Ele quiser. Nós temos que ter essa mentalidade, porque hoje em dia há muitos cristãos que eles não gostam de perder. Eles querem sempre granjear e não aceita perca. Quando há perca, até murmuram, fracassam na fé, né? Então, porque não aceita perder. Mas tudo que temos, eu tenho uma esposa, 4 filhos, foi Deus que me deu. Tenho um carro, foi Deus que me deu. Ontem Deus me deu um telemóvel através dos outros irmãos, me deu um telemóvel. Foi Deus que me deu. Mas se não amanhã Deus tomar, glória a Deus. Agora não vamos fazer barganha com Deus, trabalhar para o Senhor e já colocando Deus na parede, você tem que me dar também, né? Não é assim, né? Nós não podemos nunca, o homem cristão pode fazer barganha com Deus, né? Deus tomou, bendito seja Deus, né? Que Deus seja louvado. Então, irmãos, nós vemos que há verdadeiramente tais pensamentos. Há pessoas que, se não recebem, principalmente na hora, no imediatismo, ele frustra, ele tende-se a desviar os seus pés do caminho, tende-se a parar na sua caminhada. Só que nós temos que entender que com Deus as coisas não funcionam dessa forma. A hora de Deus, o tempo é de Deus, tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Então não há barganhas. Então o homem comum, e muitas das vezes o natural, o homem que está longe dos caminhos do Senhor, e até mesmo quem ainda não tem esse entendimento, tem em seu entendimento que toda prática religiosa não passa de uma troca. Eu dou, mas eu quero em troca. Aí quem o convide e diga assim: venha e deixa 1000 que você receberá 2 ou 3. Isso não é dessa forma, irmãos. A Bíblia não nos ensina desse jeito. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então, irmãos, nós vemos aqui, a Bíblia nos apresenta que no princípio do livro de Jó, Jó é um homem espiritual. Então, se nós lermos aqui o capítulo 1 e o versículo 1 de Jó, ele já lança por terra essa tese de Satanás. A parte B do versículo, eu vou ler todo o versículo, mas a parte B nos chama mais atenção. A Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto,
e temente a Deus e desviava-se do mal. Então nós vemos aqui que a Bíblia apresenta aqui na parte B do versículo Jó como um homem espiritual, um servo fiel, um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, irmãos, nós vemos que a Bíblia inicia-se o contrário do que iniciou Satanás. Por quê? Nós vemos que Satanás iniciou da forma de que Jó era um homem abastado, né? E por isso Jó era um homem espiritual. Não é dessa forma que a Bíblia nos apresenta Jó. Então nós vemos que a riqueza ou que a espiritualidade de Jó não era consequência de sua riqueza e dos bens ou das bênçãos de Deus dispensada sobre ele. Então, irmãos, por aí nós entendemos que Jó era um homem verdadeiramente fiel a Deus. Então, ele permaneceu fiel a Deus, ainda que a calamidade, ainda que a tragédia alcançou a sua vida. Então nós vemos que ele não servia só por isso. Por quê, irmãos? Porque o pastor já citou aqui para nós o versículo 20 e o 21 do capítulo 1 nos diz assim: então Jó se levantou depois de que a notícia de todas as tragédias chegaram à sua casa, ou seja, tristes notícias, né, irmãos? Como um homem pode suportar tanta má notícia num só dia? Era chegado uma atrás das outras, e o comportamento de Jó nos revela que ele era um homem verdadeiramente íntegro na presença de Deus. Diz assim o versículo 20: então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a cabeça, e se lançou em terra e adorou. Algo que nos chama a atenção aqui, irmãos: qual de nós teríamos esse comportamento? Ou nós não seríamos daquele que, se Deus fez isso, então já não sou mais servo dele, porque eu não merecia isso? Nos colocamos, ou tentamos encostar Deus na parede e nos colocar numa posição de bonzinho. Não, aqui Jó reconhece que tudo era de Deus e que tudo vem de Deus, né? Então ele tem essa postura. E o versículo 21 diz assim: e disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. E o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui ele traz para nós um grande ensinamento, que independente da circunstância, independente do momento que nós estamos vivendo, seja ele bom ou mal, o nosso dever é adorar, é glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. E hoje ele pode dar, como o pastor nos disse, mas amanhã ele pode tomar. Hoje nós temos, mas amanhã nós podemos não ter. Qual será o nosso comportamento? Temos, por exemplo, a paciência de Jó, né? Temos, por exemplo, o comportamento de Jó mediante ao ter e ao não ter. Então nós vemos que ele não mudou a sua postura. Jó não foi um homem de uma fé dupla. Jó foi um homem de uma única fé. A fé que Jó possuía na riqueza foi a mesma fé que Jó possuiu na escassez. Então a fé que ele possuiu na bonança, ele possuiu na necessidade. Algo louvável na vida de um crente. E essa deve ser a nossa fé, irmãos. Uma fé resistente, uma fé fortalecida, uma fé alicerçada no Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Maio. Amém. Hoje, uma das dificuldades no pastoreio em geral por exemplo, mudança de cargo. Deus coloca uma pessoa, por exemplo, coloca um irmão por bondade na direção de um cargo, e depois, por vezes, quando chega o tempo de Deus tirar, por vezes o tal irmão, a tal irmã não quer aceitar, o tempo de Deus, não quer aceitar perder. Mas nós temos que entender, hoje nós somos professores de escola dominical, mas isso é o tempo de Deus. Se no amanhã, se Deus quiser nos tirar, Deus queira que não, que Deus sustenta nós até o fim mesmo, como sustentou Moisés, né? Sobe no monte que você vai ser recolhido aos teus,
né, como sustentou Arão. Deus queira que leva nós até o final. Mas se Deus nos tirar, bendito seja Deus, e por outro, bendito seja Deus. Então, os crentes têm que ser essa visão: Deus dá e Deus tira, quando Ele quer, e tudo é para a glória dele. É Deus que dá e Deus tira, né? Se Deus colocar alguém no departamento, na frente do departamento, um dia ele tem que entender que tudo é para a glória de Deus. Um dia, se Deus tirar, ele tem que glorificar a Deus e continuar crente a mesma, né? Não pirraçar, parar de ir na igreja, porque hoje em dia acontece quando um pastor recebe uma ordem de Deus: olha, troca aquele irmão, troca o fulano, tira ele e põe o outro fulano. Mas aquele que está não aceita perder, mas tem que aceitar, porque Deus dá, Deus tira, Deus usa quem quer na hora que quer. Então bendito seja Deus. Jó entendia bem isso. Deus deu riqueza, Deus deu filho, Deus deu, mas Deus tomou. Ele disse: olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. E quando um homem tem esse sentimento, essa humildade, Deus vai contemplar e vai abençoar grandemente lá na frente, né? Jó vai ser grandissimamente abençoado na frente, vai receber tudo em dobro, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a entender que tudo é para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o pastor trouxe algo aqui para nós que é presente no nosso dia. Há pessoas, há crentes, que ele quer chegar lá na frente a qualquer custo, não interessa a forma ou as ações praticadas por ele. Deus, por vezes, não está nessas coisas, irmãos. Por vezes, pessoas praticando atos que são atos de pessoas ímpias, não diferindo do mundo. Mas para quê? Para permanecer ou para alcançar algo que Deus talvez não tenha para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, o livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Como Jó se comportou nessa prova. Ele permaneceu convicto, com uma fé inabalável. Ele pôde viver e ele pôde experimentar a Deus. O pastor já disse para nós: Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido fisicamente. E espiritualmente ele teve o quê? Uma vivência, uma experiência com Deus que ele nunca tinha tido antes. O versículo 5 do capítulo 42 nos descreve isso: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio nos meus olhos. A Almeida Revista e Atualizada descreve para nós de uma forma mais clara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então nós vemos que a palavra e a presença de Deus deram a Jó uma revelação melhor dos caminhos e do caráter de Deus. Então nós vemos que Jó foi abençoado em toda a área da sua vida. Ele foi abençoado na sua vida financeira, pode ser assim dizer, na sua vida material e na sua vida espiritual, ou seja, ele experimentou algo novo de Deus. Ele chega a dizer que conhecia Deus só de ouvir, mas agora tinha o visto com seus próprios olhos. Ele tinha sentido, ele tinha vivido, ele tinha experimentado algo novo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Pastor, senhor. Amém. Deus seja louvado. Toda a prova nos faz crescer. Toda a aprovação de Deus, o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado e Deus nos traz mais para perto dele. Você pode ver que nessa tribulação toda de Jó, nesse sofrimento todo de Jó, parece que Jó, dia a dia, Jó vai chegando mais perto de Deus. Vai chegando no fim do livro, quando Deus vai revelando ele disse: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que experiência! Né? Então, a aprovação em nosso caminho, em nosso ministério, só vai fazer com que nos aproximamos mais de Deus. Nela, ainda que Deus esteja em silêncio, né, temos que ter convicção: Deus está no comando. Deus está no comando, Deus nunca perdeu o comando. Louvado seja, né? Vamos continuar firme, porque a qualquer momento Deus se revelará profundamente. Né? E aqueles que nos acusavam, aqueles que diziam: o Senhor não é na vida dele, ele está em pecado, aqueles que nos acusavam, né? os Elifaz desta vida, os Bildades desta vida, os Zofás desta vida, né?
que uma visão carnal, eles estão aí ainda no reino, eles estão ainda. Mas às vezes, quando um crente entra em sofrimento, um obreiro, um irmão entra em prova, às vezes até abre a boca dizendo: você está em pecado, por isso que você está sofrendo assim, por isso que você está passando por essa prova toda, por isso que você está assim. Não, mas é uma permissão de Deus, e aquele irmão ficar firme, lá na frente ele vai ver, o preciso é nós ter convicção. Deus é conosco a todo instante, Deus é conosco em todo o sofrimento, em toda a provação, E eu li uma frase aqui muito maravilhosa, eu gostei muito, anotei: em Jó a graça às vezes é oculta, mas está lá. Glória a Deus. Em Jó a graça às vezes é oculta, mas a graça está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas tribulações, por vezes alguém pode achar até que Deus não é conosco, mas Deus é com a igreja. Deus é com o seu povo, Deus é conosco, Ele não perdeu o comando, e Ele está vendo e vai nos provando, e com o propósito, que o nome dele é glorificado e que nós chegamos mais perto dele. Jó aproximou-se de Deus lá no final, disse: olha, eu ouvi e eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Jó traz ao nosso entendimento e traz um ensinamento para nós que toda prova, ela tem princípio e ela tem fim. Nós vemos aqui algo glorioso, que a Bíblia dá testemunho, Deus dá testemunho de Jó como um homem reto, como um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, esse é o testemunho que a Bíblia dá de Jó. E lá no final, Jó fala com Deus. E tendo esse testemunho, ele conhecia Deus só de ouvir. E naquele momento ele teve uma experiência sobrenatural de Deus. Ele tendo esse requisito todo, ele conhecia Deus só de ouvir. Temente, sincero, reto e que desviava-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, grande é o ensinamento que esse livro traz para a nossa vida, irmãos. Então nós, que por vezes passamos aí por algum momento difícil e até abrimos a boca e falamos que nós não estamos suportando, Então faça necessário nós termos por referência o sofrimento de Jó, a vida de Jó, e como o pastor disse, ainda que parecia que a graça ou que Deus estava aquém do negócio, Deus estava que de maneira oculta, presente. Deus via e ouvia tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso ponto 3, irmãos, diz assim: pode o homem compreender Deus? Está aqui uma pergunta, é algo que nos chama muita atenção, porque lá no discurso, no chamado do profeta Isaías à salvação, Deus diz que os caminhos e os pensamentos dele não são os nossos pensamentos e nem os nossos caminhos. Eles estão mais alto. Então é algo maravilhoso. Diz assim a lição: os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Então, irmãos, há aqui algo que nos chama muita atenção acerca da compreensão do homem para com Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio, no capítulo 29, e o versículo 29, diz assim para nós: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então nós vemos aqui nesse contexto que por vezes há muita preocupação da nossa parte, da parte do homem, entender o porquê de determinadas coisas, ou talvez
né, irmãos? Questionar o porquê de determinadas coisas. Talvez Deus permite na minha e na sua vida, Ele busca, Ele usa um meio para que haja uma aproximação entre nós e Ele. Pois a Bíblia fala para nós que se nós achegarmos a Ele se achegará a nós, ou se chegará a nós. E nós vemos aqui nessa fala de Moisés, no capítulo 29, no versículo 29 de Deuteronômio, que fala ali de um novo concerto de Deus para com o povo de Israel. E aqui ele chama a atenção ao povo de Israel naquele tempo a se dedicar, ou a dedicarem às coisas reveladas por Deus. Para quê? Para as cumprirem. Então, era para eles cumprirem aquilo que Deus deixou para eles revelado, não buscar entender ou compreender aquilo que estava oculto, porque aquilo que estava oculto era para o Senhor, nosso Deus. E por vezes, irmãos, se nós cumprirmos uma aplicação e trazendo para a nossa vida aquilo que Deus deixou para nós revelado através da sua palavra, por intermédio de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nós podemos viver experiências extraordinárias com Deus. Nós podemos ser provados e sermos aprovados. Nós podemos compreender o porquê, a causa e o motivo dos momentos que nós temos vivido. Então, irmãos, me chamou muita atenção esse versículo 29 do capítulo 29, essa fala de Moisés para com o povo, que se nós cumprirmos aquilo que Deus deixou para nós revelado, porque a Bíblia contém algo que Deus deixou revelado ao nosso entendimento. Por exemplo, eu cito para os irmãos, a Bíblia descreve para nós o maior mandamento, que é o quê? Que é amar a Deus de toda, ou com toda a nossa força, com ou de todo o nosso entendimento, com toda ou de toda a nossa alma, e o segundo, que é a semelhança do primeiro, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, isso é revelado a nós, e a própria Bíblia fala que o Espírito Santo derramou, né? Quando nós aceitamos a Cristo, vem habitar em nós, e o amor de Deus através do Espírito que em nós habita é derramado. Então Deus nos capacita, Deus nos faculta a amar, então Deus nos capacita a cumprir este maior mandamento. Então isso é revelado a nós, irmãos. E se nós atentarmos para cumprir aquilo que Deus revela a nós através da sua palavra, nós podemos entender e compreender algo mais da parte de Deus, e nós podemos vivenciar e experimentar mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se eu fui claro aqui na minha explicação aos irmãos, mas foi algo que muito me chamou a atenção. Pode o homem compreender a Deus? Pode, né? Se Deus quiser revelar-se a ele, pode sim um homem compreender a Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem só arrepende dos seus pecados a partir do momento que ele compreende a posição que ele está, na posição de pecador que necessita de um Salvador. Aí Cristo Jesus chega e estende as mãos e socorre. Se o homem não entender que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para que ele seja salvo, então ele não compreende nada de Deus. Então, irmãos, é possível sim o homem compreender de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que está oculto é para Deus, mas Deus deixou coisas reveladas, e que se nós cumprirmos, Ele revelará mais e mais dele para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor? Amém. Pastor. E nós vimos aí, irmão Maio, que Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. E eu, quando eu vejo essa passagem aqui de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias entra na caverna, o anjo, quando Elias entra na caverna, o próprio Deus fala para ele: sai para fora e põe-te neste monte. Está lá em 1 Reis 19, versículo 11. Deus diz para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E a Bíblia diz: e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Porém, o Senhor não estava no vento. Eu fico pensando neste texto, irmão, como é preciso, né, a gente buscar mesmo conhecer o Senhor, porque se fosse eu, e se alguém perguntasse
se o Senhor estava naquele vento, é claro que eu diria que aquilo era o Senhor. Porque o vento estava vindo com uma força tão terrível, que a Bíblia diz que ele fendia os montes. O vento vinha com tanta força, com tanto poder, que os ventos fendiam os montes e quebravam as pedras, quebravam as penhas. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Daí olha o quanto nós precisamos buscar, né, o discernimento, o conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que Elias estava do lado de fora, saiu para fora, e aqui passava um vento que ele vinha quebrando, fendendo os montes, quebrando as pedras, mas o Senhor não estava. Aí de repente a Bíblia diz: e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Mas se perguntasse a Elias, é o Senhor, né? Quem sabe Elias ficava, se fosse eu dizia, não, é o Senhor, isso é o Senhor. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no terremoto, né? Aí a Bíblia continua dizendo, quando diz, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto vem o fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Aí você olha, mas se me pergunta, se fosse eu me perguntando, o Senhor está nesse fogo, eu falar, tá, é o Senhor que está vindo nesse fogo, né? Mas o Senhor não estava no fogo. A Bíblia diz: depois do fogo, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, né? Mas aí veio aquela voz mansa e delicada, né? Era o Senhor. Então, né, a gente, né, pode um homem compreender Deus? Pode, como o Senhor está dizendo, pode compreender, porque nós temos o Espírito de Deus, mas por vezes Deus se manifesta de uma forma que nos surpreende. Elias de certeza foi surpreendido, né? E aqui nós vemos Jó, nessa trajetória toda de Jó, de certeza Jó chegou o dia que ele foi surpreendido pelo Senhor. Conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Deus seja louvado. Senhor. Então, irmãos, está aqui a nossa primeira lição. Eu louvo e exalto a Deus pela vida dos irmãos que pacientemente ouviu o vosso servo menor. Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade e nós cremos, irmãos, como o pastor já disse, que em breve nós tornaremos ao tempo, nós teremos a nossa escola bíblica, juntamente com todos os irmãos presentes, podendo fazerem as suas perguntas, podendo dar vossa opinião, podendo nos ajudar nessa excelentíssima obra. Eu passo aqui para o pastor Aguinaldo, que está fazendo aqui a conclusão do estudo para nós. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, chegamos no final desta lição, dessa escola bíblica dominical, lição de número 1, o livro de Jó, uma bênção. Que Deus continue abençoando Diácono Maílson, recompensando ele. Agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida de Diácono Maílson. Agradeço a vida da Naira, que está aqui nos dando suporte. Agradeço a vida dos irmãos que estão em casa ouvindo, aprendendo conosco, nos estudando conosco e intercedendo também, por isso que isso acontece. Graças a Deus, a primeira lição estudamos, vamos agora. Isso, irmãos, é a primeira marcha. Quando eu arranco o meu carro ali, eu coloco a primeira. Coloco a primeira, quando ele começar a andar, coloco a primeira. Nós colocamos aqui hoje a primeira marcha. Agora a segunda vai, a terceira, a quarta, a quinta, né? E daqui a pouco nós estamos aí na estrada do ensino a 120 por hora, em nome de Jesus. Estaremos servindo a Deus, estudando todos juntos lá, juntamente com as criancinhas, adolescentes, jovens, todos, e o nome de Jesus sendo glorificado, e a igreja crescendo na graça e no conhecimento, né? Eu leio aqui a conclusão, para terminar, em nome de Jesus, e muito grato a Deus por este trabalho. Eu dou graças a Deus pela vida do presbítero Adélio, que é o superintendente da escola dominical, que tratou aí de buscar as lições para nós, trouxe. Ele não está aqui porque viajou hoje, né, para trabalhar, foi para a Itália. Que Deus abençoe. Alemanha.
já chegou lá? O presbítero Moadé já chegou lá na Itália. Vamos continuar orando pela vida do presbítero Moadé, né, para Deus continuar guardando, dando graça. Vamos continuar orando pelos nossos obreiros que Deus deu, né, pela nossa liderança, homens de Deus. Vamos continuar aí apresentando essas famílias dos obreiros, né, para Deus continuar guardando e o reino de Deus crescendo para a glória de Deus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amanhã o presbítero irmão Alain e o presbítero irmão Márcio, eles estarão indo na igreja sede, pois eles estavam em um período de observação, uma data de 6 meses, até passou devido à pandemia, mas eles estarão indo amanhã na sede para ser recebidos pela nossa comissão, em nome de Jesus Cristo, e aí mesmo podemos contar, poder contar com eles, né, nessa obra aí, em nome de Jesus, porque grande é a obra. Deus tem feito algo maravilhoso no nosso meio, bendito seja Ele. Conclusão da nossa lição. Nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e cultura. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é um anseio do ser humano. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe ricamente os irmãos. Nós vamos orar terminando, em nome de Jesus, e sábado às 8 horas da noite, estaremos aqui estudando a lição de número 2, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai Santo e bendito Jesus, Senhor meu Deus, nós, ó Pai, te agradecemos, Pai Santo e Justo, por esta nobre oportunidade, por esse trabalho glorioso, meu Pai, por este ensino maravilhoso, meu Pai. Te agradeço pela, Pai, a vida do diácono Maílton, te agradeço, Senhor, pela vida dos obreiros, pela vida da igreja, pela vida do ministério, Rocha Eterna, pela vida, meu Pai, dos teus servos. Ó Deus, continua conosco, meu Pai. Deus, querido, nos faz crescer na graça e no conhecimento, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, despede-nos em paz, ó Deus, continua guardando aonde chegou esse ensino, meu Pai, que seja, meu Pai, abençoado grandemente, meu Pai, esta casa, este lar, esta vida, em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor repousam sobre os teus filhos, ó Pai. Meu Deus, nos guarde, livra-nos do mal, guarda a nossa família baixo o teu sangue, guarda nossos filhos baixo o teu sangue. Senhor, nesta semana, meu Pai, eles vão para a escola, guarda eles nas escolas, abençoe os professores, diretores, colegas, ó Pai, de turmas, colegas, ó Pai, da escola, em nome de Jesus Cristo, esteja com as mãos fortes do Senhor, estendidas sobre os nossos filhos, que o sangue do Senhor esteja sobre o alto da cabeça deles, até a planta do pé, em nome de Jesus. Dê-nos uma semana abençoada e continua glorificando o teu nome, exaltando, sendo louvado, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado e dá-nos uma noite abençoada, te agradecemos. Abençoe a nossa liderança, abençoe a tua igreja, abençoe o Ministério Rocha Eterna, fortalece os irmãos, envia um avivamento. Jesus nos santifica, nos purifica, meu Pai, leva-nos mais perto do Senhor. Diz a tua palavra: conheçam o Senhor e prossigam em conhecer Ele. Jesus, nós queremos prosseguir. A palavra diz: chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Nós queremos chegar mais perto do Senhor. Ó Deus, nos conduz, ó Pai, em nome de Jesus, porque quando chegamos mais perto do Senhor, mais distante, mais longe deste mundo de pecado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor repouse sobre os irmãos, sobre a sua igreja, hoje e sempre. Nós dizemos amém. Deus te abençoe.